Boa tarde, Abraão. Boa tarde, galera. Vamos lá. Enquanto esses 2 minutinhos, aí vou esperar uns 2 minutinhos para a galera entrar. Enquanto a galera entra aí, vai me mandando um joinha para ver se vocês estão me escutando bem. E também já vou falando aí sobre o que vai ser a aula de hoje, né? A nossa aula de hoje vai ser como montar um treino de movimentos ginásticos para box jump para alunos iniciantes. Então, como eu monto a estrutura de um treino de box jump para alunos que ainda não saltam na caixa. O box jump que a gente vai falar hoje vai ser o box jump over, tá? Então, tem muito aluno nosso que tem dificuldade em saltar na caixa. Então, muito medo, e a gente tem que ir dando aos poucos condições para eles irem conseguindo fazer isso, tá bom? Então, a gente vai falar como montar esse treino aí de movimentos ginásticos, de box jump over, para alunos iniciantes, tanto para as aulas individuais, quanto para aulas coletivas, ok? Então, como fazer a estrutura, e eu vou falando também os pontos de correção que a gente tem que observar. É importante também, né, para quem está aí no grupo do WhatsApp e chegou até aqui na live, no finalzinho dessa live também eu vou terminar, né? Já vocês estão lá no grupo, a gente está respondendo lá pelos grupos também, mas se tiver mais alguma dúvida, eu vou responder algumas perguntas que me fazem normalmente aqui, e aí a gente vai aos pouquinhos também tirando as dúvidas sobre o curso. Então, para quem não sabe, amanhã eu abro a próxima turma, né? Uma nova turma do curso Ginatics, e vai ser muito importante, né, não perder essa oportunidade, porque é Black Friday. Então, a gente vai aproveitar a Black Friday aí para conseguir fazer um preço muito melhor no sentido de ser bem mais baixo do que foi até na primeira turma, tá? Então, é um valor que realmente não vai acontecer de novo, nunca aconteceu e nem vai acontecer de novo, né? E aí amanhã a gente abre a turma e aí vocês vão poder adquirir entre 9 horas da manhã e 19 horas da noite aí, tá bom? Então aí mas tem várias perguntas que as pessoas estão me fazendo e aí a gente vai respondendo aos pouquinhos. Se quiser me perguntar alguma coisa da aula ou também já deixar alguma pergunta aí sobre o curso, pode colocar também que no final eu vou responder todas elas. Beleza? Então, vamos à primeira parte aí, né? Então, primeiro como é a estrutura do treino da metodologia Ginatics? A estrutura de treino é dividida em 5 partes. Então, mobilidade, ativação, fortalecimento de core, educativos e rendimento. Então, a gente vai fazer isso tanto para aulas individuais quanto para aulas coletivas. E é muito importante eu saber quais são os critérios que eu uso para escolher cada um desses movimentos, tá bom? Então, por exemplo, para a mobilidade, Nath, que critério que você usa para você decidir qual mobilidade você vai usar? Então, dentre aqueles milhares de exercícios, o que eu uso como critério? Levar em consideração a articulação envolvida. Então, por exemplo, especificamente para o box jump over, quais são as articulações envolvidas aí? Então, vai me respondendo aí também, para vocês irem interagindo. Quais são as articulações envolvidas no box jump over? Tornozelo, joelho, coloca aí as que você acha que estão mais envolvidas no movimento do box jump over. Então, critério, levar em consideração essas articulações e também a similaridade com o movimento. Então, se eu preciso de mais potência, se eu preciso de mais isometria, se eu preciso de mais controle, se eu preciso de mais propriocepção, o que eu preciso? Equilíbrio. Então, tem várias coisas que eu preciso pensar nessa parte de mobilidade aí. O que eu preciso nessa parte de mobilidade? Então, primeiro pensando aí na parte de... Opa! Deixa eu ver aqui que está caindo.
Primeiro, mobilidade. Então, dentre todas as mobilidades que eu tenho, qual que eu posso escolher? Como eu já falei, tem tanto para... Deixa eu ver aqui. Tanto para posterior, quanto para o quadril. Então, todas as articulações envolvidas, tornozelo, quadril, joelho, todas essas articulações é importante eu observar. Posso escolher qualquer uma delas? Galera, no Insta tá meio instável a conexão, tá? Se vocês quiserem migrar lá para o YouTube, também dá para migrar lá pelo YouTube. Procura pelo mesmo nome, Gymnastics, tá? Se cair aqui no Insta, corre lá no YouTube que dá para vocês assistirem também ao vivo. Beleza. Então, eu posso escolher qualquer uma dessas articulações. Tornozelo, joelho, quadril. E aí eu escolho uma delas, a que eu achar melhor para aquele meu aluno ou para aquela fase de treino. Então, hoje aqui, eu vou dar um exemplo de posterior. Então, fazer uma mobilidade de posterior com a ajuda do elástico. Para isso, eu vou puxar a perna lá com o elástico, uma série de 30 segundos para cada perna. Então, eu vou falar lá para o meu aluno. Coloca o elástico na pontinha do pé, mantém o joelho estendido, mantém a perna de baixo estendida e puxa o máximo que você conseguir sem flexionar o joelho. Beleza. 30 segundos para cada lado. Beleza? Dessa forma, a gente já vai alongando um pouquinho aí de posterior. Perfeito. Então, eu usei, levei em consideração os critérios e escolhi um movimento. Para ativação é a mesma coisa, os mesmos critérios. Então, levar em consideração as articulações envolvidas e também a similaridade com o movimento. Então, pode ser a mesma articulação que eu utilizei. Tá sem som? Deixa eu ver aqui. Vê se melhorou, Cíntia. Vê se melhorou aí com o som, galera. Porque estava com... Som ok? Então, beleza. Perfeito. Então, para ativação, a gente vai levar em consideração as mesmas coisas. A articulação envolvida e também a similaridade com o movimento. Posso escolher qualquer uma, né? Ah, eu escolhi de posterior agora, né? Quadril, posterior. Mas eu posso escolher agora ativação para o tornozelo? Pode. Às vezes o seu aluno precisa de mais mobilidade de posterior e precisa de mais ativação de tornozelo, né? Então, perfeito, pode ser, tá bom? Aqui eu vou escolher o mesmo, tá? Eu vou escolher a mesma, que é lá para o quadril. Então, quadril não, né? Pensando em, não pensando na articulação do tornozelo. E aí quais são os movimentos aí, né? Tem flexão de quadril, tem pensando trabalhar mais posterior, propriocepção, a gente pode escolher qualquer uma dessas. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza, galera, se tiver ruim aí o sinal de novo, me fala. Então, qual que eu vou escolher aqui? Nath, precisa ser esse exatamente? Não, pode ser outros, tá? Mas é para vocês entenderem como eu uso o critério. Então, o critério aí do posterior é 2 movimentos de ativação que eu vou usar. O jumping squat, ou seja, flexiona, estende, tá bom? Então eu tenho que pensar na similaridade com o movimento. Lá na hora do salto na caixa eu não vou fazer um salto, então eu já vou ativando isso. E também é importante que eu pense numa isometria a hora que eu chegar na caixa, para não afundar, tá bom? Então, fazer isometria lá na parede da cadeirinha também. Pensando que na cadeirinha eu tenho que manter 90 graus, tanto do tornozelo, tanto para o quadril, em relação ao joelho, e sem ficar apoiando na perna, deixa livre, tá bom? Então, esse eu tenho que pensar dessa forma. E no jump squat, os pontinhos de correção aí que a gente pensa é quebrar a paralela, deixar o peso distribuído por todo o pé, né? Não deixar cair só na ponta do pé,
tronco reto, salta estendendo quadril, joelho e empurrando a pontinha do pé lá no chão, tá bom? Então, são pontinhos que a gente tem que relevar aí na hora de corrigir o nosso aluno. Beleza, a gente já pensou na mobilidade e na ativação. Agora a gente chegou na parte de fortalecimento de core. O que eu vou usar como critério? A similaridade com o movimento, beleza? Então, o que o movimento é mais de hollow, mais de arte? Ele precisa de mais potência de glúteo? O que é? Tá bom? Então, olhar isso e também levar em consideração que o aluno precisa adquirir ou aprimorar. Então, por exemplo, o aluno precisa adquirir explosão, ou ele precisa adquirir equilíbrio, ou ele precisa adquirir técnica, ou aprimorar algo que ele já faz. Então, por exemplo, o aluno às vezes já salta na anilha, só que ele salta assim, um pé depois do outro. Então, ele precisa aprimorar essa técnica dele, tá bom? E se ele não salta, ele precisa adquirir força, potência, flexibilidade, várias coisas que estão envolvidas aí pelo box jump, tá bom? Então, quais movimentos que eu posso ajudar ele aí? Trabalhando a força do centro para as extremidades, por isso é tão importante colocar exercícios de core. Então, pode ser 3 séries de 20, aquele abdominal crush pequenininho. Então, flexiona os 2 joelhos, braço atrás da orelha e faz um movimento curto. 3 séries até 20 repetições. Lembrando que essa aula a gente está montando para alunos que são iniciantes. Não adianta eu colocar um volume muito alto, certo? Depois, hollow rock, então a canoinha. Vamos pensar na canoinha também. É um movimento que vai ajudar ele a saltar lá na caixa, porque ele vai fazendo a força de isometria também. E a prancha ventral, então, prancha, travadinha, vai ajudando ele a entender que o quadril tem que ficar encaixado e não lá para frente, tá bom? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar. Nath, que volume que eu tenho que fazer? Eu coloquei aqui 3 de 20 abdominal curtinho, 3 de 20, até 20, né? Canoinhas e 3 de 10 segundos lá na prancha, tá? Pontos de correção. No primeiro abdominal, que é aquele abdominal curtinho, braço atrás da orelha com o cotovelo estendido e sem tirar a lombar do chão. Então, é nisso que a gente tem que corrigir os principais pontos de correção, na verdade, tá bom? O hollow, mesma coisa. Se tiver quebrando o movimento, virando uma canoa quebrada lá, ou vai tronco ou vai perna, melhor flexionar os 2 joelhos, deixar os braços cruzados em cima do peitoral e conseguir fazer melhor a gangorra, tá bom? Senão o aluno começa a sentir dor nas costas e não no abdominal. A prancha, a mesma coisa. Tudo retinho, ombro, quadril e tornozelo. E sempre deixar o ombro à frente da linha do cotovelo, nunca para trás. Tá bom? Então, são esses pontinhos aí que a gente tem que lembrar. Beleza. Conseguimos já pensar em 3 partes das 5 partes que tem no nosso treino. Agora chegou a parte de educativos, que é onde as pessoas têm muita dificuldade de prescrever o treino. Muitos profissionais têm dificuldade com isso. Por quê? Para alunos iniciantes que não saltam na caixa, eles ficam pensando, o que eu vou passar para o aluno que não salta na caixa? Como eu vou adaptar? Como eu vou ensinar o processo para ele chegar lá? Tá bom? Então, critérios para serem utilizados. Similaridade com o movimento, ou seja, tem que ser o mais próximo do movimento real. Eu vejo a pessoa, às vezes, adaptando o movimento, adaptando o bar muscle up por flexão de braço. Isso não é uma adaptação real, tá? Não está educando ela a fazer o movimento de bar muscle up, tá bom? E assim é para todos os movimentos. Se eu só adaptar, só para falar que ela está
substituindo aquilo por outra coisa, não faz sentido, tá? Porque ela nunca vai chegar lá, porque ela nunca passou pelo processo. Então, a similaridade com o movimento é muito importante e também levar em consideração que o aluno precisa adquirir e aprimorar, tá bom? Então, adquirir, mesma coisa quando eu estava falando, se ele salta com um pé depois do outro, né? Então, ele tem que aprimorar esse movimento. Agora, adquirir, o aluno não salta na caixa, então ele tem que melhorar a técnica dele. Então, ele precisa adquirir mais explosão, mais potência, mais pliometria, o que ele precisa, tá bom? Então, é aqui que a gente vai pensar nesses pontinhos aí. Exemplos de educativos. Nath, qual o exemplo que você daria aí, tá? Então, eu daria 10 saltos estendidos laterais. Então, pensando em saltar sem obstáculo nenhum. Então, flexiona o joelho e quadril, braço para trás e vai para um lado, para o outro. Para um lado e para o outro. Pode parecer muito fácil, tá bom? Mas para aluno que é muito iniciante, tem dificuldade, com certeza vocês já viram alunos de vocês que tem dificuldade para saltar corda, que teoricamente a pessoa tem que saltar 3, 4 centímetros do chão no máximo, tá bom? Então, esse tipo de educativo vai coordenar o quê? Tanto a extensão de joelho e quadril que ela precisa fazer para sair do chão, quanto a coordenação do braço, que tem que ser para pegar o impulso do braço para trás e para saltar o braço para frente, tá bom? Então, tudo tem um porquê. Parece ser muito fácil, mas eu tenho certeza que você tem alunos que vai ter dificuldade de fazer isso, principalmente se são alunos iniciantes que não fizeram nenhuma atividade física há muito tempo, tá bom? Então, 10 saltinhos desse, para ele ir coordenando o movimento. Depois, 10 saltos grupados, laterais, basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora é grupado e passando por cima de um obstáculo. Tá bom? Agora tem um obstáculo aqui. Então, eu coloquei 2 anilhas de 20 quilos aqui, que já serve como obstáculo. Então, vou fazer o mesmo movimento, só que flexionando a perna e saltando por cima. Beleza? Percebe que a ação de coordenação é a mesma. Flexiona a perna, joga o quadril lá para trás e depois coordena o braço. Perfeito. Então, 10 saltos desse também. Próximo educativo, o que a gente pode fazer? Bumerangue. A mesma coisa, só que vocês perceberam que eu dei uma paradinha? Porque o aluno precisa entender, às vezes, que ele precisa ter começo, meio e fim o movimento. Então, ele faz o começo, meio e para. Beleza, se concentra de novo e faz. E agora no bumerangue, ele não vai parar. Ele vai fazer 10 seguidos. Bate de um lado e bate do outro. Então aqui, ó. Bateu, 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 bateu. Percebe o quanto já fica mais difícil? Porque o aluno... Mas ele vai entendendo por quê. O aluno ele vai subindo degrauzinho. Ele estava lá no primeiro degrau, passou para o primeiro, agora está passando para o terceiro degrau. Tá bom? Então não se preocupa, não existe exercício fácil demais. Tá? Existe pessoas que já passaram por aquele processo, mas que vai ser muito importante para, às vezes, ela voltar para aquele processo. E é importante que a gente fale para os nossos alunos e mostre para os nossos alunos a importância disso, tá bom? Beleza, fiz o bumerangue. E agora? Eu vou saltar em cima, só que diagonal na anilha. Vou colocar 3 anilhas, então vou deixar mais alto. E vou saltar em cima. Só que se vocês já viram alguma outra aula minha de box jump over, vocês viram que eu falo para a pessoa saltar na diagonal da caixa, certo? Então aqui, eu vou colocar uma caixa aqui para vocês conseguirem pensar.
Aqui, quando o aluno já consegue saltar na caixa, eu falo para ele saltar na diagonal da caixa. Então, de frente para uma ponta e desce de frente para outra. Tá bom? Então, ele salta dessa forma aqui, ó. E aí, ele desce para outra. Perfeito? E na anilha é a mesma coisa. Então, eu já vou condicionando o aluno a fazer isso. Não adianta na anilha falar para ele fazer de um jeito e depois chega lá na caixa eu querer que ele faça de outro. Tá bom? Então, por isso que chama educativo. Eu vou educando o movimento para isso. Perfeito? Então, vamos pensar que a caixa está aqui. Só que eu vou saltar na diagonal. Então, eu vou saltar a diagonal para lá e voltar a diagonal para cá. Percebe? A diagonal, diagonal. Perfeito? Então, seu aluno vai entendendo como funciona o movimento. Olha a diferença se eu salto de frente para a anilha. Salto de frente. Aí o aluno ou vai ter que saltar de frente para descer, ou ele vai ter que virar para saltar. Tá bom? Então ele acaba perdendo tempo e não usa a pliometria. Perfeito? É a mesma coisa que acontece lá na caixa para alunos que não pegaram a técnica de saltar na diagonal. Uma vez que o seu aluno conseguiu saltar 10 vezes nessa anilha, nessas 3 anilhas de 20, a gente vai subir um pouquinho, ó. Vai colocar mais uma anilha de 20, então 4 anilhas de 20. E vai fazer da mesma forma, saltando diagonal. Percebe ao braço, ó. Perfeito? Mesma ação coordenativa que a gente fez lá no primeiro educativo. Perfeito? Então, a gente foi subindo degrau por degrau até que a gente conseguiu mostrar para o aluno como ele constrói o movimento. E o rendimento, Nath, o que é o rendimento? O rendimento nada mais é do que a gente, sem perder o padrão de movimento, sem perder o padrão de movimento, a gente vai trabalhar com mais intensidade. Então aqui, eu não dei um tempo para ele fazer os 10 movimentos, ele foi fazendo no tempo dele. Agora eu vou dar um objetivo para ele fazer dentro de 1 minuto. E isso, algumas séries, ou seja, em forma de EMOM. 5 minutinhos de EMOM, 1 minuto para cumprir cada round. Por exemplo, o primeiro round, primeiro não, todos os rounds vão ser 12 saltos grupados laterais. Tá bom? Então, por cima lá da anilha. Igual a gente fez naquele segundo educativo. Que seria o objetivo. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Vai trabalhando pliometria, ação coordenativa do braço. Perfeito? 12 saltos. Terminou os 12, descanso o restante do minuto. Mas tem outro protocolo que eu uso também nos rendimentos, que é RM, que é a repetição máxima. Quando eu quero aplicar uma repetição máxima, é quando eu quero aplicar um teste para esse meu aluno. Eu quero saber o máximo de movimentos que ele consegue fazer dentro daquele tempo. Tá bom? Então, é uma série de, por exemplo, 1 minuto, pode ser de 3, 4, enfim. Eu estipulo o tempo que a pessoa vai ter que fazer e aí ela vai fazer o máximo de movimentos dentro daquele tempo. Tá bom? Então, agora, o que eu uso como critério para escolher esse movimento? Levar em consideração que o aluno precisa adquirir ou aprimorar. Tá? Então, ele precisa aprimorar. Nesse caso, esse meu aluno precisava aprimorar a pliometria dele. Tá? Então, é essa sensação de bateu e já voltou, não ter pausa. Então, esse educativo vai ser perfeito para ele. Ok, Nath, mas nas aulas individuais que eu estou dando aula para um aluno iniciante, perfeito. E nas aulas coletivas, como que eu vou fazer isso? Sendo que tem aluno iniciante, aluno intermediário, aluno avançado na mesma aula. Como que eu vou passar uma técnica aí para esse aluno mais iniciante? O que acontece? Como eu já falei, a base só é
base quando você domina. Então, ela só vai ser fácil demais, né? É muito fácil para o aluno quando ele domina. Se ele estiver dominando aquilo, ele vai dominar os próximos degraus aí da escada, tá bom? Então, pensando nisso, a parte de mobilidade e de aquecimento pode se manter e fazer um aquecimento para o seu aluno, tá? Para o seu aluno não, né? Para a sua turma, perfeito? Numa aula coletiva. Então, pode continuar sendo, por exemplo, 30 segundinhos para cada lado do hamstring bend. Então, 30 segundos aí, puxando a perna com o joelho estendido para cada lado. Depois, 10 movimentos de jumping squat e 30 segundinhos de cadeirinha lá na parede. 3 rounds, por exemplo. Esse pode ser um aquecimento. E por que é importante a gente fazer um aquecimento bem direcionado para a técnica? Porque a técnica vem depois do aquecimento. Às vezes, alguns coaches se preocupam muito com a parte do WOD, aquecer para o WOD, tá? E esquece que a técnica vem logo depois, certo? Então, é importante que já vá ligando os pontinhos aí. E na parte técnica, né? Então, terminou o aquecimento, começou a parte técnica. Na parte técnica, os educativos, normalmente eu gosto bastante de fazer no comando. Léo, você traz água para mim, por favor? Tá ali, acho. Obrigada. Então, a técnica eu gosto de fazer no comando, tá? E depois programar um EMON, por exemplo, e aí cada um vai fazer no seu grau de complexidade. Vamos entender como isso vai funcionar na prática aí. Oi? Depois que eu beber água, que a garganta tá seca. Hoje está muito calor aqui em São Paulo, hein, gente? Hoje está, geralmente, São Paulo, São Bernardo é terra da garoa, mas hoje está bem abafadão. Vamos lá. Como isso funciona aí na prática? Na prática, galera, eu gosto de fazer no comando, como eu já falei. Então, mesmo para alunos avançados, eu passaria por esse processo. O que queria mudar? Às vezes, uma coisinha de intensidade. Então, vou explicar. O primeiro educativo, eu faria para todo mundo. Pliometria é uma coisa que todo mundo precisa. Então, aquele que eu faço de um lado e do outro para coordenar o braço, eu passaria para todo mundo. Eu falaria, vai galera, 10 saltos laterais, vou contar, 1, 2, 3, e assim eu ia ver a sala inteira fazendo ao mesmo tempo, tá bom? Conseguindo passar e corrigir os erros que um aluno ou outro estivesse fazendo, perfeito? Deixa eu ver aqui que agora acho que escreveram alguma coisa. Porque você não conhece Belém do Pará? Tadeu mandou, tá calor aqui porque eu não conheço Belém do Pará. Realmente, deve estar bem mais quente aí do que aqui, com certeza. Mas adoraria conhecer. O Douglas, já fiz um curso com a mestra. Muito bom isso aí, Douglas. E máximo respeito, Nath, obrigada. Muito obrigada, galera. Fico muito feliz em saber aí do retorno de vocês. Fico muito feliz mesmo. Beleza. Então, faria no comando. Perfeito. Depois, o próximo educativo, aquele da pliometria com obstáculo, com o joelho flexionado. Certo? Faria também, para alunos mais iniciantes, uma anilha de 5, quem tem muita dificuldade. E subiria um pouco para alunos mais intensos, né, que consegue colocar mais intensidade aí. Perfeito. Aquele de saltar em cima da anilha, então colocava 3 anilhas, né? Então eu vou usar o mesmo estímulo que eu estava usando para as aulas individuais. Só que aí eu vou adaptar para a galera. Aquele que eu estava saltando aqui para iniciante, já pode partir para a caixa. Tá? O aluno que já domina o salto, ele pode ir para a caixa. Para alunos avançados, pode subir a caixa. Perfeito? Mas já vai trabalhando a técnica lá. E também pensando
em pliometria, tá? Em bater, voltar e priorizando esse salto na diagonal, tá bom? Se todo mundo entendeu, galera, quem não entendeu esse salto na diagonal, me manda aí, tá? Não quero que vocês fiquem em dúvida com isso, beleza? É o salto na diagonal do box jump over. Então eu consegui passar a técnica com comando para todo mundo, certo? Então 10 movimentos lá para todo mundo. E depois eu ia soltar um emon. Ia falar, galera que não salta na caixa ainda, vai saltar por cima da anilha, fazendo bumerangue, aquele nosso segundo educativo, 12 saltos dentro de cada minuto, beleza? Alunos intermediários vão fazer o movimento do box jump over na caixa baixa, certo? Na caixa de 20 polegadas lá. A gente vai fazer lá pensando em 10 movimentos. Quero 10 movimentos, beleza? Por minuto. Sobrou, descansa. E os avançados, a mesma coisa, 10 movimentos, só que na caixa de 24 polegadas. Percebe quando a gente consegue fazer para todo mundo com que fique bem desafiador, mas que o seu aluno que é iniciante não se sinta desmotivado, porque nunca consegue saltar na caixa, porque nunca tem técnica de box jump over, ou quando tem lá no odd, ele tem que ficar adaptando, subindo de pezinho em pezinho, tá bom? No step up, por exemplo. E também você não desmotiva o cara que está mais avançado, está mais tempo dentro do box, em ficar fazendo técnica lá muito básica. Por quê? Porque depois da técnica que teoricamente é mais básica, mas também ele vai ter ganhos sobre isso, ele consegue aplicar na hora do emon lá. Perfeito? Então, dessa forma, você consegue direcionar melhor a aula, sem perder controle da aula, e fica perfeito. Galera, então, fechamos aí o assunto sobre como montar o treino. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda aí, porque é natural. Às vezes a gente, na prática, né, faz de um jeito e eu estou passando aqui de outro. Então, às vezes você tem alguma dúvida sobre alguma forma aí, de algum jeito de montar o treino, tá bom? Que você já tem, e se você não sabe que é certo ou não. Perfeito, vamos às perguntas. Vamos às perguntas agora sobre o curso, tá? Então, para quem não estava aí no começo da aula, eu vou abrir amanhã uma nova turma do curso Ginásticas. Eu não ia abrir mais turma esse ano, mas porque eu fiz um evento semana passada, quarta, sexta e domingo, eu fiz lives específicas para quem não conhecia a metodologia Ginásticas ainda, então eu fiz uma live específica para essa galera. E uma galera começou a pedir, Black Friday, enfim, e aí calhou da gente conseguir fazer. A gente organizou tudo para conseguir fazer, né, abrir mais uma turma, agora que vai ser amanhã, e só amanhã, não tem quinta, não tem sexta, não, é só amanhã, porque realmente é um preço de Black Friday verdadeiro, né? Não é aquele Black Friday que a gente aumenta o preço para depois diminuir. Para quem fez a última turma aí sabe o valor que foi para você se inscrever, né, no curso. E quem fez lá a primeira turma tá até mais barato do que foi a primeira turma, né? Porque eu vim numa crescente. E essa primeira turma aí que fez ainda foi essa que está agora, vai ser ainda mais barato do que foi a primeira turma, tá bom? Então é Black Friday real. Então não perde a oportunidade. Se você não conseguiu fazer as outras, não perde essa oportunidade, que amanhã a gente vai abrir a turma às 9 horas da manhã e vai fechar às 19. Às 19h02, acabou, não tem mais, tá bom? Então fica esperto aí. Douglas, salto horizontal favorece quem nunca pulou na caixa? Sim, Douglas, o que acontece? Muita gente não salta na caixa por medo de bater a canela, certo? Muita gente não salta na caixa por conta disso. E o salto na diagonal, né, não totalmente na lateral, mas na diagonal, dá um pouco mais de conforto para a pessoa, porque a caixa parece maior,
Porque se eu der uma trombadinha, eu tô com a mão muito na frente. Então, até por isso é importante essa ação de coordenação. Tá? Então, vai favorecer para quem nunca saltou. Beleza? Mas eu não indico quem nunca saltou na caixa, de jeito nenhum, nem no box jump normal, nem no box jump over, se arriscar sem ter feito esse degrau de evolução aí com as anilhas, tá bom? Vai aumentando as anilhas até ficar praticamente da altura da caixa. Depois tenta lá na caixa. Então, quando a gente for passar para o nosso aluno, vai fazendo a escadinha da caixa, ó, das anilhas, e aí a gente chega lá na caixa, beleza? Então, vamos às perguntas sobre o curso aí que normalmente acontecem. Nath, uma das perguntas, tá? O curso é online ou presencial? Galera, o curso é online e totalmente gravado. O que isso significa? Eu disponibilizo o curso lá pela Hotmart, que é uma das plataformas mais seguras para cursos online hoje em dia. Então, tanto para a parte de pagamento, né, tem muita gente que não confia em pagar, né, comprar algo online, comprar na internet. É muito confiável a Hotmart, tanto na questão de pagamento, quanto na questão de oferecer o curso lá, certo? Então, eu disponibilizo lá para vocês e vocês podem assistir a hora e como vocês quiserem, até offline se vocês quiserem. Só baixar na plataforma, no aplicativo lá da Sparkle, que vocês conseguem assistir offline, tá? Então, a gente sabe que nós, profissionais de educação física, temos muita dificuldade com o tempo, né? Nosso tempo é muito corrido, por exemplo, a gente entra muito cedo e sai muito tarde, mas às vezes esse meio aqui dá pra gente estudar, então é uma hora que você consegue estudar. Então é online e gravado, beleza? Então vocês assistem a hora que vocês quiserem. Beleza? Live é online, mas tem essa coisa, vocês têm um horário certo para assistir. Como lá fica gravado, vocês podem assistir a hora que vocês acharem melhor para vocês. Organiza a vida de vocês para vocês conseguirem assistir a hora que vocês quiserem. Certo? O que mais? Depois de efetuar a inscrição, quanto tempo depois eu terei acesso às aulas? O acesso à aula é imediato, tá bom? Então, assim que você fez a inscrição, o acesso às aulas são imediatos. Só que eu vou liberando módulo a módulo. Por quê? Eu não quero que vocês, às vezes, por uma ânsia em querer passar lá, por exemplo, o primeiro módulo é sobre pull-ups, por exemplo, tá? E aí, você já quer pular lá para o do bar muscle up. Só que, todo é um processo, se você pular, você não vai conseguir entender. Então, eu vou liberando módulo a módulo. Conforme vocês forem fazendo, esses módulos vão sendo liberados, tá bom? Mas os primeiros 3 ou 4 módulos, se não me engano, já são liberados de uma vez só, tá bom? Para vocês consumirem assim que comprar. Beleza. Próxima pergunta aí. Tem certificado? Sim. Tem certificado, certo? No final do curso, assim que você terminar o último módulo lá do curso, você pode baixar o seu certificado lá direitinho, imprimir, colocar lá no quadrinho e enfim, tá bom? Mas tem certificado sim no final do curso. Outra coisa, meu nível de conhecimento é básico. Não sei se isso vai servir para mim, né? Tem muita gente que, mas será que isso é para mim? Nunca fiz nada online, ou não manjo muito de ginástica, não sei fazer os movimentos ginásticos. Então, o que acontece? Se eu tenho dificuldade nos movimentos ginásticos e estou no nível muito básico, isso vai ser bom até para me evoluir como vamos supor, praticante. Mas não é uma coisa que, por quê? Tudo a gente vai reproduzir com a gente para depois a gente passar lá para frente. Nath, mas eu não quero fazer os ginásticos, né? Assim, eu tenho muita dificuldade. Beleza, não necessariamente você tem que aprender a fazer para você, não necessariamente você tem que saber fazer para aprender a ensinar, tá bom? Mas é importante que você passe pelo processo para você saber o que o aluno vai estar pensando, né? Como o aluno vai estar
se sentindo naquele momento ali, tá bom? Então, é para você coach, head coach, ainda sou estudante também, é para você já ir se preparando, se especializando em ginástica. Outra coisa que surge muito. Não tenho limite no meu cartão, Nath. Tem algum outro jeito? Posso pagar por boleto? Sim, pode. Pode pagar até com 2 cartões. Então, eu tenho um cartão que tem metade do limite que precisa e a outra metade é da minha mãe. Posso usar 2 cartões? Pode usar 2 cartões lá pela plataforma da Hotmart. Forma de pagamento, boleto, transferência e cartão de crédito, tá bom? Que mais? Tem apostila para baixar? A apostila, galera, tem um PDF gigante com todos os movimentos, né? São 496 movimentos divididos por mobilidade, ativação, fortalecimento de core, todos educativos de cada movimento. Para que classificação ele é? Então é para iniciante, intermediário, avançado, né? Na minha linguagem, da minha metodologia. Base, consciência, consistência, intensidade, né? São as classificações dos meus alunos. Por articulação, né? A parte de mobilidade e ativação. Então é bem completo e facilita muito na hora de montar os treinos, tá bom? Então tem um PDF lá abaixo dos educativos, a cada passo tem um PDF lá para vocês conseguirem consumir, beleza? Bom, eu acho que é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, é isso aí, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Posso parcelar até em quantas vezes? Até em 12 vezes, ok? No cartão você pode parcelar até em 12 vezes. Acho que é isso. Muito obrigada. Então, quem tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar aí por DM, qualquer coisa. E quem tiver lá no grupo também. Agora a gente vai voltar lá com o grupo para a gente conversar a partir aí das 2 horas, tá bom? Beleza, galera. Valeu, muito obrigada e partiu!